E se as leis pudessem viajar no tempo, hein? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas, olha, essa ideia é a chave para a gente entender os nossos direitos e deveres. Vamos desvendar juntos esse mistério. Essa pergunta, ela não é só hipotética, não. Ela nos leva direto para o ponto central da nossa conversa de hoje. Como é que a lei consegue equilibrar o passado, o presente e o futuro? A resposta para isso está nos próximos minutos. Bom, para começar, vamos entender uma coisa. O que dá força para uma lei? O que faz ela ser mais do que só um texto escrito num papel? A gente chama isso de vigor. Pensa no vigor como a energia de uma lei. É o que transforma aquele texto em ação de verdade. É a capacidade que ela tem de impor uma obrigação, tipo pagar um imposto, ou de garantir um direito, como o acesso à educação. No fundo, é o que faz o motor do sistema legal funcionar. E a gente sente esse vigor no dia a dia. Por exemplo, quando uma lei anticorrupção permite que os culpados sejam punidos, isso é o vigor em ação. Ou quando uma lei de liberdade de expressão protege contra a censura, é o vigor garantindo um direito. É o poder da lei moldando a nossa realidade. Agora a gente chega na questão central. E se uma lei nova pudesse mudar o que já aconteceu? Seria possível? É aqui que entra um conceito chamado retroatividade. O que isso quer dizer? Que uma lei criada hoje pode alterar as consequências de um ato que aconteceu ontem. Parece até justo em alguns casos, né? Tipo, para reduzir uma pena. Mas essa máquina do tempo jurídica tem um lado bem perigoso. E qual é o grande problema aqui? Pensa só. Se as regras do jogo podem mudar depois que a partida já acabou, como que alguém pode jogar com confiança? O nome disso é insegurança jurídica. Se as leis pudessem mudar o passado a toda hora, ninguém ia confiar em contratos, ninguém ia planejar investimentos, ninguém teria certeza de direito nenhum. A confiança toda que sustenta a sociedade ia por água abaixo. E é exatamente por isso que o ponto fundamental é este. Para evitar o caos, a regra geral é a irretroatividade. Em princípio, as leis olham para frente, para o futuro, e não para o passado. É isso que cria a previsibilidade, que é essencial para a vida em sociedade. Certo? Mas como é que o sistema garante essa proteção? Bom, ele usa uns escudos constitucionais mas muito poderosos. A nossa Constituição estabelece algumas garantias fundamentais que nos protegem contra uma lei que tente reescrever a história. Vamos dar uma olhada em quais são. Lembra daquela nossa primeira pergunta sobre a aposentadoria? Então, a resposta está bem aqui, no direito adquirido. Se alguém cumpriu todos os requisitos que a lei pedia, aquele direito já se incorporou ao seu patrimônio. Uma lei nova não pode chegar e simplesmente apagar isso. Agora pensa num contrato de compra e venda de um imóvel. As partes seguiram a lei da época, assinaram os papéis, finalizaram o negócio. Isso é o que a gente chama de ato jurídico perfeito. Uma lei futura que mude as regras de compra de imóveis não pode chegar a invalidar aquele contrato. O que está feito, está feito. E por último, tem a coisa julgada. Quando um processo na justiça chega ao fim e não tem mais como recorrer, a decisão se torna definitiva. Ponto final. Nenhuma lei nova pode reabrir aquele caso ou alterar o resultado. Isso garante a estabilidade e a finalidade das decisões da justiça. Agora, vamos virar a moeda. Se o passado está protegido, isso quer dizer que, às vezes, algumas leis que já foram até revogadas precisam continuar vivas por um tempo. Isso nos leva a um conceito bem interessante, a ultraatividade. Pensa nela como se fosse o fantasma de uma lei que já morreu, mas que continuou valendo para situações do passado. E por que ela faz isso? Por um motivo muito nobre, para proteger aqueles 3 escudos que a gente acabou de ver. Um exemplo prático. Digamos que um contrato de aluguel foi assinado quando a Lei A estava em vigor. Ele vai seguir as regras da Lei A até o fim, mesmo que no meio do caminho surja uma nova lei de aluguéis, a Lei B. A lei antiga sobrevive para proteger aquele ato jurídico perfeito, que foi o contrato. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que tudo isso se resume a encontrar um equilíbrio bem delicado. Para a gente resumir, então, existem 2 movimentos no tempo. A retroatividade, que é a lei nova tentando viajar para o passado, o que é bem raro. E a outra atividade, que é a lei antiga sobrevivendo no futuro para proteger o que já foi consolidado. São, na verdade, os 2 lados da moeda da segurança jurídica. E o porquê de tudo isso é fundamental. A gente não está falando de detalhes técnicos do direito, não. Estamos falando do alicerce de uma sociedade estável.
São essas regras que garantem que o chão debaixo dos nossos pés seja firme, permitindo que todo mundo possa planejar, investir e viver com um mínimo de certeza sobre as regras do jogo. Fica aqui uma reflexão. O desafio é constante. Como é que uma sociedade pode evoluir, pode criar leis melhores, sem com isso quebrar a confiança nas regras que valem hoje? Encontrar esse equilíbrio, essa é a verdadeira arte do direito. Até a próxima.